Vamos abrir no Kabbalat Shabbat. Para quem vem toda sexta, o que eu costumo falar? Abram na página 144. Eu sempre falo 144. É, de ponta a ponta. 144, eu sempre falo para abrir no 144, mas o Camilo tem razão, é 146. Por quê? Na 144 tem o Yedid Nefesh, que nós cantamos antes do Kabbalat Shabbat, mas na verdade o Yedid Nefesh ele é parte do Mincha, da reza da tarde antes do Shabbat. Então, se Deus quiser, é com o Yedid Nefesh que a gente vai fechar o ciclo de todas as rezas. Então a gente vai passar pela semana e depois terminar com o Yedid Nefesh. Muito bem, 146. O intuito desse shiur é o seguinte: consta no Tratado de Brachot, na Mishnah, que uma pessoa que ele faz a reza dele de uma forma automática, ao set tfilatot keva, en tfilatot acharonin. Uma pessoa que faz a reza só porque tem que fazer, ou só porque faz todo dia, sua reza não é considerada como um pedido para Hashem, como uma conversa, como falamos no shiur passado, uma conversa entre a pessoa e Deus. Quer dizer, tem que ter um sentimento, a pessoa tem que pensar o que ela está fazendo na hora da reza. O que é o Kabbalat Shabbat? Kabbalat Shabbat, receber o Shabbat, é um dos momentos mais especiais de toda a semana. É o momento que a semana se prepara para receber a santidade do Shabbat, a rainha Shabbat, como é chamada na própria reza. E é um momento único. Se conta que o Arizal, grande mestre da Kabbalah, numa sexta-feira, eles estavam lá em Tzfat, Safed, e ele virou para os alunos e falou, 10 minutos para o Shabbat, ele falou, vamos receber o Shabbat, Kabbalat Shabbat, em Jerusalém. Eu não sou muito bom em geografia, mas eu sei que não é bairro vizinho. Leva algumas horas, de carro, 3 horas, a pé, um pouquinho mais. E ele falou para os alunos, vamos receber o Shabbat daqui a 10 minutos lá em Jerusalém. Nenhum aluno falou não. Todos falaram sim. Mas alguns falaram, deixa eu só avisar minha esposa. Aí o Arizal falou, esquece. Não. O Arizal falou, acabou. Não vai dar certo. Se vocês todos, que eram alunos sagrados, vocês todos topassem na hora vir comigo para Jerusalém, a gente teria recebido Mashiach naquele momento. Esse é o momento do Kabbalat Shabbat. Um momento único. Olha, me lembrei agora do Baal Shem Tov, que uma vez acabou o Shabbat e entrou uma mulher no salão, na sinagoga do Baal Shem Tov e falou, Rebbe, eu estou desesperada, eu preciso de dinheiro, né, comprar coisas, por favor. Então o Baal Shem Tov falou para os alunos, coloquem as mãos nos bolsos e deem tudo que tiver no bolso para a mulher. Todos eles colocaram e deram a tzedakah para a mulher. Peraí, sábado à noite, depois do Shabbat, quem tem 1 centavo no bolso? Pode carregar, não pode mexer em dinheiro. Então, tem gente que conta que o grande milagre foi do Baal Shem Tov, que apareceu dinheiro no bolso de todo mundo. Mas o milagre mesmo é que nem um Hassid perguntou, mas Rebbe, era Shabbos agora há pouco. Mal acabou o Shabbat, de onde que eu vou ter dinheiro? Ninguém perguntou. Então, uma verdadeira conexão com o Rebbe, uma coisa que o Rebbe falou, a pessoa faz. Voltando, então, esse é o momento do Kabbalat Shabbat, é um momento de extrema elevação. Então, nós temos, que a partir da 146, temos a reza do Kabbalat Shabbat. Cabalistas escolheram salmos específicos que representam, então, o mundo recebendo o Shabbat. Claro que nós não vamos ler cada um dos salmos, mas de forma geral, temos 6 salmos que representam os 6 dias da semana. Então, cada um deles toca num aspecto do mundo. O primeiro, por exemplo, ele fala sobre a criação do mundo, em geral. Isso quer dizer, o que começou no domingo, a criação, é o mundo recebendo o Shabbat. Fora o motivo de ser um salmo por dia da semana, tem uma outra explicação interessante do porquê justo esses. E a verdade é que tem vários Sidurim, livros de reza, que não tem o Kabbalat Shabbat nesse formato. Tem vários Nushaot, vários costumes. Porque o nosso é dessa forma, 6 salmos, esses específicos. Então, na época do templo, se tocavam 6 vezes trombetas antes do Shabbat. A primeira vez
era para avisar que se parassem os trabalhos nos campos para receber o Shabat. Uma vez que a pessoa, quando para de trabalhar no campo, tem que tomar banho, e tem que guardar as ferramentas e tudo, então tocavam numa certa hora para os camponeses se prepararem. Depois, tocavam de novo as trombetas para fecharem as lojas. A terceira vez que tocaram as trombetas era para o pessoal acomodar a comida que ia ficar quente de forma lárgica, parassem de cozinhar e acendessem as velas do Shabat. Depois se tocavam mais 3 vezes, em seguida avisando Shabat, acabou. Isso tem em alguns bairros, em Crown Heights eu sei que tem, que se toca um alarme enorme, parece uma sirene de Israel também, uma sirene de como chama? De bombeiro, para avisar que já é Shabat. E, ó. Mas depois que acende as velas, já é Shabat. Daí como toca mais 3 trombetas. Tocavam antes. Não é Shabat. Quando acende as velas ainda não é Shabat. Quando acende as velas, se acende as velas antes de Shabbos, para receber o Shabat mais cedo. Inclusive a reza do Kabbalat Shabat, que também é o momento que a pessoa oficialmente recebe o Shabat, o ideal é fazer ela um pouquinho mais cedo. Aqui a gente padronizou às 7 horas, mas pode se fazer mais cedo. Então, em lembrança a esses 6 toques de trombetas, colocaram 6 salmos na reza do Kabbalat Shabbat. Quando cai em Yom Tov, quando cai numa festividade, o Shabbat, então nós pulamos 5 salmos. Por quê? Em primeiro lugar, porque nesses salmos consta Beriná. Beriná é uma linguagem de alegria, mas em Yom Tov a gente usa uma mais forte, que é Besimcha. Se vocês olharem na página 151, na frase lá em cima, Boi Beshalom, ele diz o seguinte, tá lá, Gam Beriná, quando é Yom Tov, se troca por Gam Besimcha. Simcha é uma alegria maior do que Riná. Como 5 desses capítulos fala de Riná, então a gente omite eles no Yom Tov. Riná também quer dizer alegria? Também, um nível de alegria. Qual é a tradução literal que eles colocaram? Cânticos. É uma alegria com cânticos. No último, Boi Beshalom. Quando a gente vê de costas. Isso. Uma vez eu vi esse pensar por quê. No. A história é a seguinte, era o Kabbalat Shabbat, a gente sempre reza para o leste. Então eles viravam para ver, porque era exatamente o momento que o sol se punha. Então você rezava, você falava tchau sol, e virava para ver que não era Acho que foi, ó. o momento que a gente ouviu. Bonito. A explicação que eu escutei é porque as sinagogas eram como a nossa, aqui, a porta do lado do Aron. Então, para a pessoa que chegou tarde poder entrar e não passar vergonha, todo mundo virava para trás. Não é brincadeira. Para a pessoa poder entrar e ninguém vê que ele chegou, né? A pessoa esperava esse momento. Chegou depois, amigo. Mas, bom, inclusive o Lechadodi a gente vai abordar, se Deus quiser, na semana que vem. Hoje é mais os próprios salmos. Então a gente falou por que em Yom Tov se pulam 5 salmos. Primeiro motivo, porque eles usam uma linguagem que não é usada no Yom Tov. Outra explicação é porque Yom Tov tem muita alegria, então a pessoa quer ir para casa mais cedo para comer. Então fizeram a reza, fica mais curta, para as pessoas poderem aproveitar mais o próprio Yom Tov com a comida. E um outro motivo porque então não tiraram o 6º capítulo, porque já omitiram 5, tirou o 6º. É porque o 6º representa a sexta-feira, e a sexta-feira ela é conectada intimamente com o Shabat. Uma vez que a preparação para o Shabat é na sexta, então a gente não ignora a sexta em prol do Shabat. Fala. Muito bem, quais são os salmos? Então a gente falou primeiro, menciona a criação indo receber o Shabat. É quando, uma das formas da pessoa se anular para Deus é quando ela admira a natureza. Quando ela vê como o mundo é grande, então ele consegue se conectar. Poxa, quem é aquele que criou um mundo tão belo, tão completo? A verdade é que quando a gente vê como o mundo é perfeito, então a gente começa a gostar de Deus. Então, o primeiro passo para a pessoa receber o Shabat é reconhecer a grandeza de Deus. Depois, o próximo salmo, é o Salmo 96. A gente já viu a grandeza de Deus no salmo passado. Nesse, a gente vê a vontade do mundo de se conectar. Nós mencionamos nele Ismechu Hashamayim, que se alegrem nos céus. Quer dizer, representando que não somente a terra, mas todos os mundos, em todos os níveis, todas as criaturas querem se conectar com Deus. Depois, na página 147, embaixo, temos o Salmo 97. E lá, ele menciona o seguinte: Ismechu Imrabim, a terra se
rejubilará e as inúmeras ilhas alegrar-se-ão. Nós costumamos pensar sempre no que é grande. Grandes comunidades, grandes sinagogas, grandes países e potências. Então esse salmo vem lembrar a gente que não é só no grande que se encontra Deus. Mesmo nas pequenas ilhas perdidas no meio do oceano, lá também querem se unir a Deus. Óbvio, eu estou pegando apenas um ponto de cada salmo, porque senão teria que estudar ainda com os comentaristas, com o Rashi, só para a gente ter uma noção do porquê cada um desses salmos. Depois, na página 148, temos o Salmo 98. Eu queria mencionar um pouquinho, pulando. Queria mencionar um pouquinho mais do Salmo anterior. Ele diz o seguinte: Or Zarol Tzadik, lá no final. Como? Luz é uma coisa interessante que tem a ver com o que a gente falou do Tânia. Que a luz é semeada para o justo e a alegria para os retos de coração. Ele diz que a luz é para os tzadikim e a alegria é para os retos. O que quer dizer isso? Um tzadik, ele traz luz para o mundo, mas para ele é muito fácil. A gente falou que o tzadik não tem conflitos, mas para ele é fácil. Então ele traz luz, é uma coisa agradável. Os retos, as pessoas honestas, não está falando do tzadik, está falando do Benoni, o cara que está no meio, que é difícil. Ele tem tentações em fazer uma maracutaia no negócio, nos trabalhos, e ainda assim ele não faz. Então ele se alegra por quê? Porque a luz que ele traz é muito mais elevada. Um tzadik, ele tem acesso só ao que é sagrado. Ele não vê o que é mal. Ele consegue, né? Ele está acima disso. Uma pessoa que ela tem contato com o que é errado, e ainda assim ele faz o bem, então o nível de luz que ele traz é uma coisa muito grande. A luz que vem por conta da escuridão é maior do que a luz que vem pelos tzadikim, que é apesar da escuridão. Você transformar uma coisa que é negativa em uma coisa positiva, esse é o verdadeiro prazer que Deus tem. Isso está nas nossas mãos. Por isso que é importante estudar o Tânia para saber como aplicar isso. Mas é isso que o salmista fala quando diz que os honestos vão ter alegria, porque eles batalham para ter isso. Então Deus recompensa eles com uma luz muito maior. E esse, na verdade, é o nosso serviço hoje em dia. Para trazer Mashiach, é exatamente transformando o que tem de negativo nas nossas vidas em luz. Aí quando Mashiach chegar, quer dizer que o mundo todo já está iluminado, o mundo todo está transformado, cumprimos o nosso objetivo, trouxemos alegria para Deus e para os homens. Vamos então para 148, no Salmo 98. Ele traz logo no começo ele diz: cantem para Deus um cântico novo, um novo cântico. Ele já está falando depois que o mundo todo reconhece Deus, depois que os grandes e os pequenos trabalham para Deus, teremos um Shir Hadash, um novo cântico. Lembram na saída do Egito? Acho que ninguém é tão velho para estar lá, mas na saída do Egito nós falamos Az Yashir Moshe. Então cantará Moshe. Peraí, eles estavam cantando naquele momento. Cantaram na saída. As mulheres tocaram tambores e dançaram. Então cantaram as mulheres. Então cantou Moshe. Se eles estão falando do cântico lá, por que falam no termo do futuro? É porque se refere ao Shir Hadash, essa nova música que será cantada quando Mashiach chegar. Então, depois que a gente falou do mundo todo preparando para o Shabbat, nós mencionamos o Mashiach, que é, enfim, né, o objetivo de todos. O Salmo 99, que é o próximo embaixo, ele também fala sobre Mashiach. Mas enquanto que o Salmo anterior, ele fala sobre o louvor do mundo pela vinda do Mashiach, esse aqui diz como Deus completou o mundo. Deus, quando ele criou o mundo perfeito, perfeitamente imperfeito. É o que a gente fala no Kiddush, Asher bara Elokim la'asot, que Deus criou o mundo para fazer. O que quer dizer? Ele criou ou não criou? Ele criou o mundo imperfeito para que nós possamos consertar. Então ele é perfeito, porque ele dá espaço para cada um de nós. Então, enquanto que no Salmo passado nós falamos do louvor, Baruch Hashem veio Mashiach, aqui a gente fala do mundo
completo. Para entender melhor, claro, tem que ler dentro do Salmo qual é a conexão entre cada coisa, mas ele diz: as nações tremerão e a terra estremecerá diante dele. Quer dizer, o mundo ele já está afetado, completamente afetado pela vinda do Mashiach e a presença divina, como ele diz, que Moshe e Aaron, entre seus sacerdotes, e Shmuel, entre aqueles que invocam seu nome, quer dizer, todos aqueles que conseguem trazer a presença divina, finalmente completaram seu serviço. E aí vem o Salmo na página 149, aquele que nós recitamos em pé. E ele mostra, nós nos levantando primeiro, demonstram os 6 dias da semana se elevando. O Shabat é o ápice da semana, não só porque ele é um dia sagrado, mas ele é um dia que influencia todos os outros dias. Como que funciona nos relacionamentos? Você tem aquele que dá e aquele que recebe. Você pode ter trocas, né? Uma hora uma pessoa está dando, outra hora ela recebe. Mas, de forma geral, quando um dá, o outro recebe. Aquele que recebe provoca naquele que dá a vontade de dar. Então, um exemplo disso é o aluno. Se o aluno chega para o mestre dele e fala: por favor, me ensine, o professor vai ter vontade de ensinar, porque ele vê o interesse. Mesma coisa que por que um rico dá Geld para um pobre? Porque o pobre vem e desperta no rico aquele: opa, deixa eu ajudar o cara, ele está me pedindo. Ou a visão dele me deu uma pena. E aí eu vou falar uma coisa, que Simone já vai... Marido e mulher também é assim. A mulher, ela é considerada a receptora pela Kabbalah. Quando o Mashiach chegar, já vou adiantando, consta que as mulheres vão cuidar do mundo, vão governar o mundo. Porque isso que a gente vê hoje em dia, que as mulheres já estão mais fortes, é porque estamos na véspera de Mashiach, na véspera dos dias de Mashiach. O que vai acontecer então já começa a se revelar. E diz que a mulher vai estar acima do homem quando o Mashiach chegar, porque ela sempre foi a receptora. E isso, para criar um filho, a mulher recebe. E quando ela recebe, ela engrandece o marido, ela engrandece o doador. E a gente vê isso na história da saída do Egito, que os homens não queriam mais ter filhos. Porque falaram: que eu vou ter filho aqui, nessa terra de escravos? E a verdade é que se dependesse dos homens, não existiria mais povo judeu. Eles não queriam mais. O que as mulheres foram e fizeram? Pegaram espelhos, começaram a provocar os maridos, certo? E incitaram neles a vontade de continuar o mundo. E é isso que o poder do receptor ele tem sobre o doador. A mesma coisa acontece no Kabbalat Shabbat. Quando nós recitamos sobre os 6 dias da criação no Kabbalat Shabbat, é como o receptor ele sobe para Deus e fala: eu quero você. E aí vem o Shabbat. O Shabbat ele vem como uma bênção sobre os 6 dias da semana. Tanto que cada Shabbat ele abençoa os 6 dias que passaram e os próximos 6 dias também. Como? Porque ele finaliza. A contagem dos dias da semana não é bênçãos que a gente está acostumado a falar, bênção de saúde, de dinheiro, não é esse tipo de bênção. É engrandecer o próprio dia, é trazer uma santidade maior. Tanto que no Sidur a gente tem a contagem dos dias da semana, por assim dizer, e todos eles são mencionados com o Shabat. Hoje é o primeiro dia a partir do Shabat, hoje é o segundo dia a partir do Shabat, chega o Shabat, hoje é Shabat. Então você tem a conta, não a partir do Shabat, hoje é o primeiro dia do Shabat, domingo, hoje é o segundo dia do Shabat, porque a semana ela vai atrás do Shabat, você prepara a semana para o Shabat, você cozinha para o Shabat, você compra para o Shabat. Então o Shabat ele abençoa, ele é... Imagina que você está preparando um atendimento, certo? Uma pessoa você prepara, você pesquisa, você vê sobre a pessoa, material, e finalmente ele vem e você consegue fazer. Todo aquele teu esforço anterior, você se sente grata por ele, porque ele valeu a pena. Isso é o Shabat em relação aos 6 dias da semana. E se o Shabat é bem feito, bem comemorado, os próximos também são abençoados. Nesse salmo, queria entrar um pouquinho mais profundo, precisar de um café, agora é o momento.
Esse salmo, ele menciona 7 vezes a palavra kol, voz. O que é kol? Não vale falar voz de novo. É verdade. Kol é a forma como o mundo foi criado. Está escrito que o mundo foi criado pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Nós agora mencionamos 7 vezes a palavra kol, que são relacionadas a 7 sefirot. 7 atributos divinos, 7 recipientes de luz divina pelas quais Deus cria e coordena o mundo. Quem quiser, depois eu mando um link de Shiurim que a gente já teve sobre a Sefirot. Inclusive, um deles foi inspirado na Débora. Não. Kol é outra letra. Kol Nidre aqui é com Kuf de voz e Kol de Kol Nidre é com Kaf, é outra letra. Então vamos lá. Então, nesse salmo nós mencionamos as forças pelas quais Deus criou o mundo. Uma parte deles eu vi em livros, né, de Hassidut, Kabbalah, e outros tive que analisar um pouquinho para encontrar no que ele se parece. Então, o primeiro Kol, ele diz, se alguém lembra a música do meio, Kol Hashem Alamaim. A voz de Deus está sobre a água. Maim vem da primeira sefirá de Chesed. Eu não estou falando das sefirot intelectuais, e sim das emocionais. Chesed é bondade. Então a água, ela é comparada com a bondade. A bondade geralmente vem de cima para baixo. De novo mencionando o doador e o receptor, é aquele que dá de cima para baixo. E a água na Kabbalah é comparada com a bondade divina. Então primeiro vemos o conceito da água. Depois falamos Kol Hashem Bakoach, a voz de Deus na força. Força é o assunto de Gevurah, de severidade. Essa força que Deus pôs no mundo é a força que precisamos para vencer nossos inimigos. Não somente os externos, mas mesmo os internos, os que estão dentro de nós mesmos. Depois temos cadê aqui? Kol Hashem Shover Arazim. Kol Hashem Behadar. A voz de Hashem ressoa com majestade. Essa é referente a Tiferet, a terceira das Sefirot, que é beleza. A verdadeira beleza não é todo mundo pensar igual. É você pensar diferente e conseguir se unir. É você ter um quadro com 2 cores diferentes. Tiferet, ele é de certa forma a união de Chesed e Gvurah, de bondade e severidade. Depois temos Kol Hashem Shover Arazim. A voz de Hashem rompe cedros. Esse é a Sefirah de Netzach. Netzach é a Sefirah de perseverança, persistência. Representado por isso que Deus, pela voz dele, ele quebra o que se para na frente dele. Faz saltar como um bezerro. A voz de Hashem faz instalar chamas de fogo. Daqui, Kol Hashem Chotzev Lavot Eish. Kol Hashem, ela faz instalar o fogo, que é o conceito de Hod, de humildade. Consta, o Tânia traz isso, consta que se você não consegue pôr fogo numa madeira, quebra a madeira. Isso é no serviço divino, é a pessoa se quebrar, não literalmente, por favor. Mas é o assunto da humildade. Quer dizer, para Deus conseguir pôr fogo em alguma coisa, quer dizer, aquilo se permitir ser aceso por Deus. Depois temos Kol Hashem Yachil Midbar. Yachil Hashem Midbar Kadesh. A voz de Hashem estremece o deserto. Hashem faz tremer o deserto de Kadesh. O que aconteceu nesse bendito deserto? Nesse deserto foi a história de Moshe Rabbeinu. Quando ele bateu na rocha para sair água pela segunda vez, que ele foi desafiado e por isso ele não entrou na terra de Israel. Essa voz, isso é representado por Yesod. Yesod é o fundamento e quer dizer, o fundamento de Deus, de certa forma, foi desafiado quando Moshe Rabbeinu bateu na pedra. Quer dizer, Deus mesmo diz que vocês não honraram meu nome perante todo o povo. Isso é Yesod. Quer dizer, Yesod na Sefirot, para quem lembra, quem não lembra eu vou falar agora, Yesod é a transmissão que Deus tem para o mundo. Então até Yesod é em Deus, Yesod é transmissão, e depois vem Malchut, que é o receptáculo, que é o próprio mundo. Eu vou mandar o link para quem quiser depois, certo?
Mas Yesod, então, é o que Deus influencia no mundo. Então ele fez tremer, uma vez que Moshe Rabbeinu não honrou com seu nome, então ele fez o deserto tremer. E o último call, a última voz, a voz de Hashem, faz as servas parirem e deixa os bosques despidos. Kol Hashem yecholel ayalot. A voz de Deus faz os animais terem filhos. Isso é Malchut. Malchut, a realeza, traduzido literalmente a realeza, representa o que o receptáculo faz com que ele tem. Nas relações homem e mulher, a mulher é Malchut. Então, por um lado, ela é realeza, ela está acima. Por outro, ela está por baixo, porque ela recebe do marido e faz as coisas acontecerem. Esse é o nosso mundo. O nosso mundo é o nível de Malchut, porque ele recebe tudo que Deus dá e transforma tudo isso para preparar o mundo para a presença divina, como a gente falou antes. E aí ele diz, o Veichaló Kolo Omer Kavod. Cadê aqui? Em seu santuário, todos proclamam sua glória. Onde é o santuário de Deus? Esse mundo. Santuário de Hashem, Yerushalayim, é o templo, mas também esse mundo. Esse mundo é o que recebe tudo que Hashem manda e honra ele. Então a gente vê as 7 sefirot, as 7 características espirituais aplicadas aqui na sexta-feira. Quer dizer, na sexta-feira o mundo sobe para Deus e fala, cadê? E Deus manda então a Rainha Shabbat. Se Deus quiser, na semana que vem a gente vai estudar o Anabekor, a ligação com os anjos e o Lechadodi. Uma história muito, muito bonita. Shkoyach.